Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos. Estou aqui mais uma vez com o excelentíssimo Pedro Neri, parceiro de longa data aí. Pedrão, seja bem-vindo. Como você está, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar contigo novamente, Gabiru. Prazer estar com vocês. Legal, cara. Pessoal, estamos aqui hoje. O papo hoje é um assunto mega ultra interessante para qualquer empresário contábil que se dê o devido valor. Cara, como crescer, como expandir suas operações, como ganhar mais dinheiro, deveria ser o foco de todo mundo. Concorda, Pedro? Total. Acho que o empresário contábil, se ele é aquele que detém o lucro, né, que ajuda a apurar o lucro das empresas, ele tem que ser uma empresa lucrativa. Então, acho que é um ótimo assunto para a gente poder falar hoje como crescer, como escalar o negócio contábil. Boa. Pessoal, estão esperando ainda mais gente chegar. Bastante gente entrando ainda. Coloca no comentário aí se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Comenta aí de onde você está falando. Como está o tempo por aí? Estou acompanhando aqui no Rio, que está um caos. Uma hora está 40 graus, outra hora está 15 graus. Temperatura variando absurdamente. Pedro Neri, diretamente de Vila Velha, meu amigo, é isso? Estou em Vila Velha, no Espírito Santo, aqui no meu escritório. Você está onde agora, Gabriel? Eu estou na Flórida, cara. Estou numa cidade chamada Weston. Ah, que legal. Estou passando um tempo aqui com a É família. uma das coisas que a tecnologia proporciona, né? Você tem um negócio que funciona você trabalhando de qualquer lugar, né? Acho que é um bom Cara, ponto de falar, inclusive, da contabilidade. boa. Pô, e funciona muito bem pra gente, cara. Obviamente que tudo tem lado bom e lado ruim, né? Eu vi uma frase muito boa outro dia: não existem soluções, só existem trade-offs, só existem escolhas, né? Tudo Boa. traz um lado bom, um lado ruim, o outro tem um lado bom, um lado ruim. O trabalho remoto com certeza tem seus desafios, mas que pra gente tem funcionado muito bem, graças a Deus. Eu acho que, falando, aproveitando enquanto a turma vai entrar, eu acho que é algo que a contabilidade está experimentando cada vez mais como uma realidade. As grandes cidades, a gente está começando a ver relatos de que se você não estiver trabalhando no modelo híbrido, você não consegue bons candidatos. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, quando você tem vagas que são modelo totalmente presenciais, você tem uma recusa de muitos candidatos para essas vagas. E a gente fez uma pesquisa um tempo atrás, Gabriel, foi bem legal. Nós organizamos um grupo chamado Master, que reúne contadores que faturam acima de 3 milhões de reais por ano. E a gente fez uma pesquisa com esses membros do Master para entender como é a produtividade das suas equipes, qual é a faixa de remuneração que eles pagam. E uma das constatações dessa pesquisa foi que os membros do Master com trabalho híbrido, ou seja, parte dos dias trabalhando presencial, parte dos dias trabalhando remoto, a receita por funcionário é maior do que quem tem trabalho no presencial. Ou seja, uma evidência de que empresas que têm faturamento por funcionário maior estão trabalhando no modelo híbrido do que aquelas no presencial. Mais uma tendência aí que lá atrás, né, quando a gente se conheceu em 2016, meu amigo, 2016, quando eu te conheci, não se tinha esse debate e hoje é a realidade do mercado, né? E, cara, esse ponto que você trouxe traz uma reflexão interessante. Até antes da gente entrar aqui, assim, eu vejo muita gente simplificando essa discussão sobre trabalho remoto, não trabalho remoto, né? Ah, mas o presencial é melhor. Mas, assim, mas isso não leva em consideração outras coisas, né? Pô, chances de contratar um bom candidato, né? O que é melhor? 100% presencial com profissionais medianos ou híbrido com profissionais fantásticos? Aí. Retenção das pessoas, produtividade, que é o que você comentou. Então, cara, claramente não é um. Não existe manual no empreendedorismo, né? Que eu vejo um pessoal tentando vender, esse daqui é o manual certinho, se não fizer isso, dá errado. Aí vem o cara faz o oposto, dá certo. Um cara tenta copiar o manual, dá errado. Então, assim, cada um tem que achar seu caminho, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse aí é o sabor do empreendedorismo, né? Você tem diferentes formas de ter sucesso, não existe uma única maneira, e o melhor que a gente pode fazer, na minha opinião, é ter humildade de estar disposto a aprender, de estar disposto a pensar sobre o que a gente faz e ter a coragem de testar, porque se Boa. não tem caminho certo, vamos ter que testar o que funciona para mim, o que não funciona. E acho que humildade e coragem são competências dos grandes líderes. Eu acho que o contador, na minha opinião, é o mentor dos empresários no Brasil. Todo empresário tem do seu lado uma contadora, tem do seu lado um contador. Eu acho que é uma das lições que a gente precisa levar para o empresário, é isso, né? Empreendedor, como você vai se tornar um grande líder? Tendo humildade, tendo coragem, tendo competência. Então, tudo que a gente aprende dentro de casa, a gente exporta para fora também. Com certeza. Pedro, vamos começar aqui, cara, fazendo um retrospecto. Pessoal, o que a gente pensou aqui é fazer uma troca de notas entre eu e Pedro, né? A gente se conheceu em 2017, perdão, 2016. Primeiro Nimble Conference foi 2017. O que evoluiu na nossa cabeça em termos do que é necessário para crescer, o que a gente aprendeu desde então,
Pedro, pô, entrou numa jornada super, super legal, se tornando um baita mentor, consultor para empresas contábeis. Pedro, se puder compartilhar com o pessoal primeiro, o que é contabilidade consultiva, como vocês trabalham, como vocês apoiam empresários contábeis e o que mudou na sua vida pessoal ali desde o primeiro Nibo Conference, e depois a gente entra nos detalhes ali de como crescer, que tal? Bora. Eu até falei sobre isso lá no meu Instagram e eu quero retomar essa história porque ela é muito especial na minha vida. Você, Gabriel, e todo o time do Nibo, vocês foram a primeira empresa que acreditaram em mim, que me convidaram para fazer conteúdo para contadores. Isso porque lá em 2016 a gente crescia muito aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, vendendo o serviço de terceirização do financeiro. Na época não se chamava de BPO financeiro. Acho eu, inclusive, que esse termo quem criou foi você, Gabriel. A primeira pessoa que eu lembro falar disso de maneira mais repetida foi você. A gente fazia a gestão financeira terceirizada, o BPO financeiro, utilizando o Nibo. E naquela época a gente utilizava o Nibo. Eu estava começando a fazer conteúdo num canal que era para empresários. Então, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu falava para o empreendedor. E aí, olha que coincidência legal. Uma funcionária do Nibo, ela, que era minha amiga pessoal do Rio, eu nasci no Rio, mudei para o Espírito Santo. Uma vez ela levou um vídeo meu para um debate, a turma do Nibo gostou e falou, cara, chama esse camarada para vir aqui num happy hour, aqui no Nibo. O Nibo tinha uma rotina de fazer um happy hour por mês, chamando alguns convidados, contadores. Cara, eu fui convidado para fazer esse happy hour nesse dia. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o happy hour com vocês, eu tive uma palestra lá, ali, né? para a galera. E foi um dia muito especial, porque eu conheci muita gente que eu já tinha contato no Nibo, conheci uma turma nova, que depois viraram grandes amigos, por exemplo, a Fernanda Rocha, que depois veio a liderar no Conte, o Álvaro Castro, meu parceiro, está comigo desde então. E aquela foi a minha primeira palestra para contadores, Gabriel. A primeira vez que eu falei para contadores foi naquele dia. E o feedback foi tão legal das pessoas que estavam lá, falando, pô, Pedro, eu gostei da tua forma de apresentar, gostei da tua forma de posicionar o contador, não só como um garantidor de conformidade, mas alguém que leva boa gestão, alguém que fala de finanças, alguém que ajuda o empresário. E eu vi ali uma necessidade do mercado, dos contadores, que eles precisavam de alguém levantando essa bandeira, alguém ensinando o método de vendas, alguém ensinando como gerenciar melhor a empresa, alguém falando sobre terceirização do financeiro, sobre consultoria estratégica. Então, eu comecei naquele momento a namorar essa ideia. O Nibo Conference veio em 2017. Essa palestra, eu estava vendo aqui nas fotos, que eu postei as fotos lá no Instagram, depois você vai ver. Cara, tem uma parada muito engraçada. Você que está assistindo, você tem que assistir os stories, porque a gente fez um vídeo que naquela época era moda, e hoje você ri das coisas bregas que a gente fazia, mas foi muito engraçado. Você tem que ir lá no Instagram. E aí, em 2017, rolou o primeiro Nibo Conference. O Gabriel gentilmente me chamou para ser um dos painelistas. Eu fiz um painel, Gabriel, que legal, com o Paulo Neto, Paulo da Nexo Contabilidade, hoje um dos grandes empresários contábeis do Brasil, especialista em restaurantes, e também com Hélio Dorim. Eu estava nesse painel juntos. Sim. E naquele evento, você convidou um cara que se chama Rob Nixon. Eu não sei quem estava aqui, quem está online, vou fazer um pedido aqui. Você que está no chat, manda aí se você estava no Nibo Conference 2017. Para mim, esse evento, Gabriel, foi um evento marcante na história da contabilidade, porque até então os eventos que aconteciam eram eventos oficiais da categoria contábil, né? Eventos realizados pelo CR6, pelo SESCOM, SESCAPS, pelo Conselho Federal, que sempre foram eventos muito grandiosos, mas eles acabavam tendo um DNA um pouco mais formal, um pouco mais solene, da turma ia terno e gravata, assuntos mais relacionados à conformidade, era SPED, era o E-Social que estava entrando na época. Aquelas apresentações longas, né? Agradecer o benemérito da mesa. Isso até hoje. Mas tinha aquelas apresentações longas. E aí, cara, vocês tiveram a coragem, a maluquice de fazer um evento que não tinha nada disso, que ia falar sobre gestão, sobre tecnologia, sobre finanças. Então, o primeiro evento contábil que rolou com esse tema foi o Nibo Conference 2017. E aí, naquele momento, a gente provou desse gostinho, né, de como é bom juntar empresários contábeis para trocar informações entre si. E você chamou esse cara, o Rob Nixon, que é um visionário, né, um grande consultor de empresas contábeis. E o que ele falou naquela palestra foi exatamente o que eu falo até hoje. Cara, o contador tem que ter novas linhas de receita, o contador tem que se diferenciar, o ticket aqui está caindo porque a gente cobra por hora. Se o contador não trouxer mais valor, você vai ter uma desmonetização dos serviços. Então, eu acho que aquele evento, que curiosamente tinha o slogan de o que você vê do futuro, ele disse muito do futuro da contabilidade. Então, para devolver a bola para você, eu acho que o Nibo Conference 2017 teve um papel muito importante de consolidar uma comunidade de contadores, de trazer uma pauta nova e que tudo que veio depois disso, inclusive o meu evento, Contabilidade Consultiva ao Vivo, que você estava lá esse ano, tinha mais de 2.500 contadores lá, esse evento só aconteceu porque o Nibo Conference veio antes.
Então, eu sou muito grato a tudo que o Nibo fez na minha vida, e reconheço muito o valor que vocês fizeram, o impacto no mercado contábil, e estar aqui nessa live hoje é um motivo de felicidade e orgulho para mim. Que isso, pô. Mérito totalmente seu. Parabéns pela jornada aí. A gente ficou muito feliz de ver você brilhando e trilhando caminhos altos aí, que estão só no começo, vai voar muito mais alto com certeza. Pedro, só conta o pessoal um pouco contabilidade consultiva, o que que é, quem nunca foi no evento, é um programa de mentoria. Só um resuminho rápido antes de a gente pular no assunto, que tal? Maravilha. Então, fazer um alinhamento sobre o que é a contabilidade consultiva, na minha opinião. Lembrando que não tem uma definição legal, né? É isso e não é isso. Não existe uma definição. Mas, na minha opinião, a contabilidade consultiva, ela é a postura do contador em atuar como consultor de negócios. É você, contador, entender que você não está ali só para entregar folha, impostos e obrigações acessórias. Você precisa ajudar o empresário a tomar melhores decisões, a dominar seus números, a ser um empreendedor melhor. Porque fazendo isso, essa empresa tem mais sucesso, ela vai valorizar mais você e vai te pagar mais caro. Então, a contabilidade consultiva se trata de uma forma de empreender a contabilidade diferente da forma tradicional dos contadores que só estavam ali para cumprir obrigações. Dentro desse conceito, nós criamos um movimento da contabilidade consultiva, de congregar empresários contábeis que também acreditam nisso. Empresários contábeis que não querem continuar sendo vistos como mal necessário. Esse movimento reúne muitas pessoas. Eu sou uma das pessoas que levanta essa bandeira, mas tem muitas outras pessoas que levantam essa bandeira, e isso é muito bom porque hoje a contabilidade consultiva, que no passado algumas pessoas falaram que era uma modinha, hoje virou a realidade. Com a chegada da reforma tributária, em que todas as empresas vão precisar olhar para suas finanças, vão precisar mudar a forma como compram, como vendem, como precificam, se o contador não for um consultor, ele vai perder clientes. Então, aquilo que era algo inspiracional há pouco tempo atrás, vai se tornar obrigatório. Vai ser a contabilidade consultiva, não pelo amor, mas pelo medo. Se você não virar um contador consultor, você vai perder cliente para um contador consultor que está preparado para educar o cliente. Então, nós criamos esse grande movimento, que reúne hoje milhares de contadores, mais de 90 mil contadores me acompanham nas redes sociais, e eu te convido a me acompanhar também no @contabilidade consultiva. Esse movimento, a gente tem encontros online, como esse aqui agora, que a gente troca ideia e faz conteúdo juntos. Nós temos um encontro presencial, que é esse evento Contabilidade Consultiva ao Vivo, evento que o Nibo é um dos nossos principais expositores, um evento enorme, desse ano foram mais de 2.500 pessoas presentes. Baita evento, pessoal, recomendo fortemente, conteúdo de altíssima qualidade. Cortou para mim, meu querido. Pode repetir? Baita evento, conteúdo de altíssima qualidade. Recomendo todo mundo. Cara, foi muito legal, foi muito legal. E o bacana do nosso evento é que ele é um evento de movimento. Ele não é um evento que você está ali por conta de qualquer outra coisa a não ser a sua transformação. O protagonista do nosso evento não é o palestrante, é você. Você vai lá para sair de lá um profissional, um ser humano melhor do que você entrou. Muito legal, cara, muito legal. Então isso cria uma dinâmica muito poderosa. E nós temos também programas de educação para acelerar seu crescimento, desde cursos online até mentorias individualizadas. Mas basicamente o que a gente quer, Gabriel, é preparar o contador para o crescimento. É ajudar o contador a viver seu melhor potencial, que é ajudando o outro a crescer, e com isso ele cresce junto. Legal, legal demais. Pedro, eu lembro assim, o que a gente falava na época, em 2017, era basicamente o que você descreveu, né? É comoditização de serviços, todo mundo oferecendo um serviço parecido, tendência de preço em queda, cliente valorizando pouco, então o contador tem que se diferenciar oferecendo serviços de maior valor agregado, né? BPO financeiro, consultoria contábil, consultoria financeira e por aí vai. Na sua visão, de 7 anos para cá, desde o Nibo Conference, cara, 2017, você acha que isso foi o que aconteceu com grande parte dos contadores? Você viu algo diferente acontecendo? Na época já existia o fenômeno contabilidade online, né? Contabilizei da vida já existia. O que se concretizou, o que não se concretizou? E o que você acha que surgiu além disso em termos de estratégia de crescimento que você viu dar certo e talvez tenha te surpreendido ali? O que aconteceu que foi esperado e o que foi surpresa, na sua opinião, cara? Excelente provocação. Acho que aqui tem um bom papo para a gente bater. Se tivesse com uma cerveja, seria melhor ainda. Na próxima a gente vai fazer isso ao vivo. A gente vai conseguir em breve. Estados Unidos. É isso aí, pô. Mas vamos lá. Eu acho que a gente, eu digo a gente, todos nós que participamos desse movimento naquela época, em 2017, eu acho que a gente acertou muito das apostas. Você falou sobre comoditização dos serviços contábeis. A gente vive uma queda de preços cada vez maior. A gente está num país inflacionário, né? O Brasil, ano após ano, a inflação aumenta, os custos aumentam, o combustível aumenta, o salário dos colaboradores aumenta e o preço dos serviços contábeis caem. Você vê nas grandes cidades hoje, quando eu comecei na contabilidade, Gabriel, o nosso preço mínimo era um salário. Um salário mínimo era o que a gente cobrava para uma empresa. Uma empresa prestadora de serviço, 5 funcionários, era um salário mínimo. Cara, você não consegue cobrar um salário mínimo dessa empresa hoje. Sim.
Em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo, essa empresa paga R$250 de contabilidade. E se quiser, paga 100 nas contabilidades online. Então a gente viveu nesses anos um processo acelerado de desmonetização dos serviços contábeis. Uma queda de preços muito acentuada que foi trazida por um conjunto de coisas. Empresas tendo mais tecnologia, a tecnologia foi democratizada nesse período. Aquela tecnologia que no passado estava disponível só para as contabilidades online, que levantavam dinheiro, elas começaram a ser acessíveis por outros empresários contábeis. Você teve uma concorrência maior, o empreendedorismo contábil acelerando também, com novos players entrando. Você tem contadores que não sabem precificar e se diferenciar, que o único argumento deles de venda é o preço mais baixo, então uma pressão do preço por conta dos novos entrantes no mercado. Então acho que a gente acertou essa previsão da queda livre dos preços, ela continua acontecendo na minha opinião. Essa foi uma visão. Outra visão também que a gente acertou foi da agregação de valor dos serviços contábeis. Foi os contadores entenderem que eles precisavam entregar mais soluções para poder se diferenciar e serem percebidos com mais valor. A gente vê isso quando o contador começa a oferecer BPO financeiro. E cada vez mais você tem contadores prestando esse serviço de BPO financeiro. Muitos deles, inclusive, usando, por exemplo, o Nibo BPO, né, que é o módulo de BPO financeiro do Nibo. Sim. Usando o Nibo Gestão Financeira para fazer essa gestão financeira terceirizada. A gente acertou quando a gente viu o contador se envolvendo com novas questões, o contador começando a ganhar dinheiro, por exemplo, com certificado digital. Antigamente o contador indicava o cliente para certificado digital, não ganhava nada. Hoje tem contador levantando novas receitas com isso, ganhando receitas com marcas e patentes, com recuperação de créditos tributários, serviços que eram feitos por outros profissionais, e o contador entendeu que, como agente de negócio, cara, se eu estou originando esse negócio, tem que ser comissionado, tem que ser remunerado por isso. Então é uma visão que a gente falava lá atrás: contador, você tem que ser mais consultivo, você tem que se envolver com o teu cliente, você tem que ganhar dinheiro com isso. Eu senti que isso ao longo dos anos foi internalizando na cabeça de muitos contadores, a ponto dos contadores hoje se verem como um ecossistema de soluções, como um hub de soluções. Então isso também foi outra, na minha opinião, outra expectativa que a gente acertou. Você falou das contabilidades online. O que a gente viu acontecer foi, algumas dessas contabilidades aceleraram o crescimento, pegando como exemplo a Contabilizei, que é um grande case de sucesso, levantou mais de R$500 bilhão de investimentos, então uma captação monstruosa de recursos. Com esse dinheiro, eles criaram uma série de diversificações, montaram um banco integrado com eles, montaram novas frentes de trabalho. A gente viu outras contabilidades online quebrando também, então viu que esse jogo da contabilidade online não é um jogo necessariamente fácil de ganhar e desafiador. Muitas empresas fecharam as portas de contabilidade online, outras surgiram. E mesmo Contabilizei, acho que teve que ajustar preços, né? Eu lembro que naquela época era o quê? R$60 a mensalidade de Contabilizei? Quando eles começaram em 2012, eram R$49,90. 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 Hoje em dia, cara, se você tiver um movimento um pouco maior, facilmente vai para R$500, R$400, R$600, uma coisa assim. Curiosamente falando, a própria Contabilizei se rendeu à contabilidade consultiva. Eles montaram um pacote chamado Contabilizei Experts, em que nesse pacote Contabilizei Experts, eles oferecem uma área de sucesso ao cliente, um relacionamento individualizado, humanizado, e eles oferecem BPO financeiro. Então, até a Contabilizei, que notadamente cresceu como uma contabilidade baixo preço, oferecendo o mesmo serviço padrão para todo mundo, no Contabilizei Expert, ela oferece serviço personalizado. E aí uma outra característica da contabilidade consultiva é que se consolidou a segmentação, a Contabilizei oferecendo serviço segmentado para alguns nichos. Então, até a maior contabilidade online se rendeu à contabilidade consultiva. E outra, para fechar aí meu raciocínio, outra tendência que a gente vê crescer cada vez mais, e na minha opinião, a reforma tributária vai bater o martelo em cima disso, é a segmentação por nichos, por atividade econômica. A gente tem visto empresas contábeis segmentadas por atividade crescerem mais rápido e terem mais lucro do que empresas contábeis generalistas. Pegar um exemplo concreto, Paulo Neto, meu grande amigo, não sei se ele está nos assistindo, se tiver, um beijo para você, meu querido, um dos membros do Master, inclusive, tem uma baita empresa contábil faturando, não posso falar de números, mas muito alto. E cresceu muito desde 2017, né? E é o especialista, o contador do restaurante da alta gastronomia. Então você, se pagou caro em algum restaurante algum dia, a nota fiscal que você pegou foi para o sistema contábil do Paulo, porque ele é especializado em restaurante de alta gastronomia. Então a segmentação, ela tem se mostrado também um fenômeno que cresce cada vez mais. E eu acho que com a reforma tributária, uma vez que ela vai trazer muitas particularidades para cada segmento, eu acredito que nós vamos ter cada vez mais contadores especializados em produtores rurais, contador de incorporação imobiliária, contador especializado em comércio varejista, contador especializado em pet, porque você não tem como saber tudo. Vai ser tanta mudança ao mesmo tempo que ou você se especializa e monta uma squad para atender esses clientes, ou você quer atender todo mundo e
a todos eles. Então, Gabriel, para devolver a bola para você, acho que a gente acertou a maioria das expectativas. Legal demais, cara. E uma coisa que eu vejo, assim, talvez reagindo a alguns pontos que você levantou, cara, esse tema do nicho é um tema muito frequente em startup, né? Nessa discussão de startup. Porque o empresário tá ali naquela, pô, mas se eu nichar, eu vou ter um mercado muito pequeno, eu posso atender todo tipo de empresa. E o que a gente vê, que é tanto no universo startup quanto nesse universo contábil, cara, você poderia atender todo tipo de empresa, mas ao nichar você cresce muito, muito mais rápido, né? Pô, Paulo, pô, com certeza é um exemplo fantástico de Salvador, cara. A gente tem outros aí, que a gente tem um cliente que é de interior de São Paulo que atende 4 mil médicos, mas só atende médico, é 100% Eu conheço, médico. é For Doctor, eles também estão lá no Master. No caso não é For Doctor, não. No nosso caso é RICE Contabilidade. Cara, é verdade, tem outro gigante. Porra, verdade. tem um prédio a For Doctor inteiro, também cara. atende 4 mil médicos e também nessa estratégia. Não, é impressionante, cara. E assim, empresas novas, cara, começaram há pouco tempo. Então, sim, assim, para mim é um baita testemunho de que nichar é um acelerador, né? As pessoas acham que vai ser uma restrição do potencial e no final das contas, cara, acelera muito, né? E você pode fazer uma estratégia, né, de nichar a partir de agora, né? Então, sim. cara, eu atendo um monte de empresas de vários tipos, mas, cara, que nicho você tem mais? Ah, eu tenho mais advogado. Então, beleza. Então, a partir de agora, eu vou fazer um núcleo aqui que vai ser focado em advogado. E a partir daí você vai construir autoridade, a partir daí você vai montar estratégias de marketing focadas em advogado, vai participar de eventos de advogado, um advogado vai chamar o outro. E aí você passa a ter o benefício de crescer rápido em cima de um nicho, sem queimar o que você já tem, né? Ninguém tá falando para você jogar seus clientes embora. Não, joga embora, fala que você não quer mais porque você só tem de advogado. Nada disso. É só tocar o barco a partir dali, né, cara? Então, Concordo isso é um plenamente. tema que eu vejo frequentemente, mas é muito comum, você empresário contábil que está ouvindo a gente aí, deve ter esse dilema. Ah, não vou focar não, porque senão não teria pego aquele cliente, não teria pego aquele outro. Cara, o que a história mostra, e eu tenho vários exemplos aqui, Pedro Nery, tenho certeza que tem mais exemplos do que eu, cara, é que a aceleração é muito maior. E nada te impede, né, de dominar um nicho, depois ir para outro, depois ir para outro. Exatamente. Mas, cara, bota o pé no nicho e faz uma estratégia ali que tende a gerar um resultado muito legal, né? Isso foi dito lá no Nibo Conference 2017. Então, olha só, mais uma dessas previsões que foi feita lá atrás e que hoje a gente vive. Quem acreditou lá atrás e executou, foi competente, né, na execução, colheu frutos. Pega o caso do Paulo, que virou um dos grandes empresários contábeis do Brasil, porque acreditou na segmentação. É isso aí. Um outro tema que eu percebi, assim, que eu acho que mudou um pouco a demografia do empresário contábil, não sei se você concorda. Cara, lá atrás, assim, o grosso dos empresários contábeis era um camarada mais antigo, com uma mentalidade mais, antiquada. A gente pensava, o Nibo, não, esse negócio não é assim não, essas coisas não funcionam assim não, o cliente não vai querer. Aí, eventualmente, aparecer um cara com a mentalidade mais moderna, cara, mas era uma minoria absoluta, né? Cara, eu acho que a contabilidade rejuvenesceu nesse aspecto, assim, não só no aspecto de idade, no aspecto de idade também, né? Eu vejo vários empresários contábeis, cara, que fizeram uma transição ali, passaram para os filhos, e aí chegou essa segunda geração com sangue no olho, querendo fazer acontecer, e tem feito um trabalho fantástico, ou até pessoas que de fato, cara, saíram, né, venderam o negócio, venderam a carteira, e ganham ali um royalty em cima da carteira que foi passada até hoje, mas decidiram não se envolver mais no dia a dia, porque entenderam que não tinham as capacidades que a contabilidade moderna pedia, né? Você viu alguma coisa nessa linha aí, Pedro, acontecendo, cara? Tem exemplos aí de cabeça assim, do pessoal fazendo isso? Eu vejo, sim, uma mudança no perfil etário dos líderes contábeis. Eu acho que a gente está vivendo uma geração de sucessões familiares nas empresas de contabilidade. E é muito curioso essa sucessão, porque a geração anterior, e aí não se trata de ser velho ou não, um conceito que eu aprendi que eu gosto muito, que eu quero deixar para vocês, é o seguinte: quem tem muita idade é idoso. Assim como quem tem muito peso é obeso, quem tem muita idade é idoso. E se Deus quiser, todos nós seremos idosos, a gente vai viver por muito tempo. Velho é quem parou de aprender. Velho é quem parou de aprender. Sim. Tem gente velha com 25 anos de idade, tem gente nova com 60 anos de idade. Com certeza. Porque você tem pessoas que estão dispostas a aprender. A gente tinha na contabilidade uma geração de pessoas com mais idade e algumas delas fechadas. Por quê? E é uma leitura muito pessoal minha, não estou dizendo que é verdade. Mas a contabilidade é um serviço muito personalíssimo, né? Muitas empresas contábeis guardam o nome da família, às vezes o nome da pessoa, né? A empresa contábil é a sigla do nome do cara. Sim. E aí quando você perde um cliente,
Você não está perdendo um cliente, você está perdendo um membro da tua família, né? Eu já vi casos de contadores quando perdem um cliente, parece que está fazendo um ataque à família, como você roubou o meu cliente, uma relação pessoal que até está errada, cara. Não é um roubar o cliente, é um contrato de prestação de serviço, igual telefonia móvel. O cara trocou a operadora A pela operadora B. É igual contabilidade, cara. Só que os contadores tinham essa visão muito personalíssima e por isso se fechavam. Se fechavam a troca. Eu não vou trocar com o meu contador porque ele é meu concorrente. Eu já ouvi relatos, Gabriel, de contadores que estão caminhando pela rua, vê um outro contador e atravessa a rua para não cumprimentar. Porque é inimigo. Eu já vi relatos, cara, de contador que não deixa o filho ser amigo do outro porque o outro é contador. Que doideira. Olha o nível do absurdo, turma. É, doideira. E não é de coisa antiga, não. É coisa recente. Então a gente tinha uma geração que estava fechada à troca. Uma geração que ficou muito fechada, enclausurada no seu escritório, querendo resolver os problemas sozinhos. E aí, mais uma vez, voltando, e eu falo isso com toda sinceridade, eu acho que o Nibo Conference foi um momento muito especial. O Nibo Conference congregou contadores que pensavam diferente. E eu lembro que o evento foi um evento super intimista, tinha lá umas 300 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham lá, 400 pessoas, mas era um grupo de eu achei pessoas 300 e poucas, abertas. acho que tinha 300 e poucas pessoas. Olha só, 300 pessoas que estavam abertos a trocar. E a troca foi tão boa que a galera saiu de lá vibrando. Fala, caraca, como é bom trocar. Porra, é muito melhor chorar as pitangas juntos. É muito melhor ensinar para o outro e aprender com o outro. Então a gente teve ali do que chegar em casa com a cabeça quente e brigar com a mulher, né? Porque tá acumulando um monte de frustração. Isso aí. Inclusive, cara, foi o primeiro evento que eu lembro de ter chopp, cerveja da galera, porque não tinha isso, não tinha happy hour. Sim. O evento contábil era palestra, acabou, meu irmão. Não tinha network. Terno, era gravata, era tudo, né? Era aquela coisa totalmente diferente. Então, quando você criou essa geração, você começou a ter pessoas se revelando pessoas diferentes. E aí veio a sucessão, que os sucessores não aceitam o estilo de vida dos pais. É aquela galera que viu o pai e a mãe trabalhar como loucos e fala, eu não quero essa porra pra mim. Eu não quero ter esse estilo de vida do meu pai. Eu não quero trabalhar tantas horas por dia, não ser valorizado e chegar em casa reclamando do trabalho e acordar e ir pro escritório reclamando, pô, mais um dia de guerra. Então, uma geração que não aceita o estilo de vida do fundador. Essa geração nova que vem com esse pensamento, cara, isso não é para mim desse jeito, inclusive muitos contadores que não conseguem fazer sucessores. Os filhos foram para outras áreas, foi virar médico, foi virar advogado, foi virar qualquer outra coisa que não contador. A gente teve uma evasão muito grande de sucessores porque os pais mostraram para eles uma contabilidade ruim, que tirou tempo de vida deles, que tirou a proximidade com a família, da família, né? E fez eles ficarem fora de forma, sem tempo para cuidar da cabeça, sem tempo para cuidar do corpo. Então essa geração que estava nesse modelo, ela está sendo sucedida por uma outra geração que nega, que recusa esse modelo de vida, sabe? Esse way of life da antiga contabilidade. E é uma galera que vem então com essa vontade de mudança. Então hoje a gente vive, né, Gabriel, na minha opinião, uma geração nova contábil que quer mudar. Os caras não aceitam a contabilidade como ela é, eles não aceitam o estilo de vida que os pais tinham, os tios tinham, e eles estão buscando um caminho, ou vários caminhos. Então essa mudança para mim é clara, e para fechar meu racional, tem uma outra parada que aconteceu, que para mim trouxe uma mudança muito profunda, que é o aumento da mulher no mercado contábil. Quando eu comecei 20 anos atrás, a contabilidade era uma profissão totalmente masculina. Você só tinha homem. Nos eventos era só homens. Muito masculina, até muito machista, inclusive, que recusava a mulher, não permitia a entrada da mulher nesses ambientes de network, nesses eventos. E ao longo desses anos foi acontecendo um fenômeno que as mulheres começaram a entrar no mercado, seja como colaboradoras, seja como líderes, porque elas foram sendo promovidas, seja como gestoras. Sim. Seja porque foram promovidas, mesmo, né? Seja porque a filha do dono que topou entrar e o filho não topou. E aí aconteceu uma parada muito louca, porque a entrada da mulher no mercado contábil foi humanizando as empresas contábeis. Porque no passado a empresa de contabilidade queria se ver como uma fábrica, como um processo industrial que eu estou te entregando um serviço e ponto. Quando é que a gente começou a falar de RH? Foi com a entrada da mulher no mercado. Quando é que a gente começou a falar de sucesso do cliente? Quando é que a gente começou a falar sobre consultoria? O toque, e aí é uma opinião pessoal, tá, gente? Eu não estou aqui querendo defender que isso é o certo, mas eu acho que a entrada da mulher no mercado contábil, na liderança, trouxe um novo olhar da contabilidade no relacionamento. Tanto é que hoje muitas grandes empresas contábeis são lideradas por mulheres. Quando não, a maioria das empresas contábeis tem o corpo de profissionais formado por mulher, 80% do meu time é de mulheres, inclusive, e a profissão ficou uma profissão mais feminina. Então, outra coisa que aconteceu nesses 7 anos, de maneira mais intensa, na minha opinião, foi uma mudança no gênero, não só na idade, mas no gênero, para a mulher no mercado contábil. E quanta mulher porreta, né, cara?
Quanta Rapaz, outra empresária coisa muito legal, contábil que cara. você A para aí, meu contabilidade no irmão, fica de passado, queixo caído, arrebentando. ela era uma profissão que as pessoas não se cuidavam tanto, né? Sim, Você via sim. aquele contador, porra, que não tinha tempo pra nada e comia mal pra caceta e não fazia exercício físico e não dava muita atenção, porque ele era um cara sempre de bastidor, era sempre de... ficava lá na salinha, escondido. Essa nova geração, ela veio com um cuidado maior com a autoimagem, ela veio com um cuidado maior com a saúde, ela começou a entender que ela precisa falar com o cliente de frente, então... A gente vê hoje uma geração bonita de contadores, de contadoras e contadores mais bonitos, bem vestidos. Então, assim, é bem legal ver essa parada. E aí nesse momento, tá claro que a gente tá num papo de tiozão, né, Gabriel? A gente, esses dois Com coroa. certeza. A dúvida é, será que a contabilidade rejuvenesceu ou a gente que está envelhecendo? A gente está envelhecendo, cara. O que eu sempre falo é o seguinte, você que está me ouvindo aí, se você viu disquete, lembra disquete? Você é coroa. Acabou. Não tem outra. Você viu disquete, você é coroa. Porque a nova geração não viu disquete. Mas cara, é isso, eu lembro, eu a gente vejo estava que tivemos na um contabilidade rejuvenescimento, uma mudança, um embelezamento, inclusive, da contabilidade, e que bom, porque o contador tem que ser visto como alguém que transforma vidas, alguém que é uma pessoa de sucesso, alguém que é referência. Sim. Eu acho que tudo isso tem sido muito bom para a profissão contábil. Eu me lembro que na contabilidade consultiva desse ano, a gente estava lá no stand do Nibo e, cara, é um mal barato, né? A gente conversa com um monte de gente, um monte de empresário contábil passando, e vira e mexe, tem um tempo maior ali de bater um papo. Cara, o empresário contábil que mais chamou a atenção da equipe do Nibo e deu uma aula pra gente, que foi uma mulher do Rio, que a gente falou, caramba, essa mulher é cascuda. Cara, ela descreveu a estratégia dela, descreveu os números dela. Não, porque 7% da minha receita é isso, tá crescendo 13%, tantos por cento tá crescendo isso. Cara, tá arrebentando, cara. Então, muito, muito legal ver essa mudança, né, cara, do perfil. Eu acho que é bom para todo mundo, cara, porque eu acho assim, a minha percepção na época é que o público, os clientes, já tinham rejuvenescido antes da contabilidade, né? Então os contadores estavam atrás em termos de qualidade, entendimento de tecnologia. E agora, cara, a gente já viu um monte de empresário contábil arrebentando em termos de tecnologia, oferecendo muito serviço legal para os seus clientes. Eu acho que isso tem sido um caminho legal demais. E até me permite uma reflexão aí, bate-papo de bar, né, de boteco. Eu concordo contigo, acho que o empresário, o cliente final, ele rejuvenesceu mais rápido, só que a contabilidade é uma daquelas profissões que o cabelo branco tende a contar positivamente. Ou seja, uma pessoa com mais idade, ele passa mais segurança, mais credibilidade, passa mais estabilidade. E a área contábil, ela tem um pouco disso, né? Porque o contador é um confidente. O contador sabe quanto o empresário fatura, quanto ele deveria emitir nota, não emite, quanto ele tem de renda, quanto ele tem de patrimônio, na física, na jurídica, quanto ele tem de endividamento. O contador ele tem mais informação do empresário do que o banco. Então, essa relação de confiança do contador sempre foi visto como o trusted advisor, né? Aquele cara que, porra, tem minha informação toda da minha vida. E a idade avançada, ela sempre foi tida como um sinal de mais confiança. Até uma analogia, né? Você está precisando fazer uma cirurgia grave, você tem uma escolha de 2 médicos na sua frente, um recém-formado na faculdade e um médico mais experiente, com cabelos brancos, qual você escolhe? Muitas pessoas tendem a escolher o médico mais experiente, com cabelos brancos, porque dá uma sensação de segurança. E, na verdade, nem sempre essa é a melhor escolha. Às vezes, o cara que saiu da faculdade está com técnicas e métodos mais modernos do que o outro que parou de estudar. Mas a gente é induzido a dar credibilidade para pessoas que têm mais experiência nesse tipo de função, como é o advogado, como é o médico, como é o contador. Acontece, Gabriel, que as mudanças tecnológicas criaram nova regra nessa história. Porque aquele contador com mais idade, mas que não se adaptou à mudança, ele começou a ter um problema com o cliente. Pô, pera aí, amigão, como assim você não está usando automatização? Como assim você não está falando comigo pelo WhatsApp? Porque nesses 7 anos, uma coisa que aconteceu, uma discussão, era o seguinte, eu não atendo o cliente pelo WhatsApp. O cliente tem que abrir um chamado no meu portal do cliente para poder falar comigo. Sim. Porra, bicho, se o cliente está pedindo para usar o WhatsApp, você tem que usar o WhatsApp. Não vai então, você criar fricção com o seu cliente, né, cara? Você cria fricção. E os mais parados, os mais velhos no sentido que não querem aprender, foram ficando resistentes. Não, você tem que mandar e-mail para mim. Você tem que ir lá no sistema de atendimento e abrir um ticket, um chamado. E os mais novos foram se flexibilizando. Não, eu aceito no WhatsApp. Tem nem sistema de controle. Manda no WhatsApp mesmo, pessoa física, que eu anoto essa parada. Depois foram surgir sistemas de WhatsApp, foi na raça, como o Nibo faz hoje. Então acho que foi isso, cara. Acho que o rejuvenescimento aconteceu por conta da tecnologia. Empresas como o Nibo trazendo novas ferramentas, novas funcionalidades que aqueles mais parados não conseguiram adaptar, os mais novos adaptaram. Legal demais. Que é uma reflexão minha também e é uma reflexão mais recente, cara. Eu acho que é uma reflexão pós-pandemia aí do meu lado.
Não sei se faz sentido para você, mas, cara, o que eu vejo, assim, sempre que a gente fala de crescimento, eu vejo muita gente falando sobre marketing, vendas, que obviamente, cara, é uma coisa importante. E, cara, o contador historicamente faz mal, né? Faz pouco, não faz. Não é uma pessoa muito comunicativa que abraça essas funções. Mas uma coisa que eu tenho visto, que eu queria ouvir sua opinião, assim, como é positivo focar em qualidade antes de focar de sair botando o cliente para dentro sem estar com a operação preparada para crescer. Eu vi, cara, muita, assim, na minha jornada de startup, né, muita startup tentando crescer a qualquer custo, cara, parecia um balde furado, perdendo cliente. E a mesma coisa aconteceu na empresa contábil, né? Pô, o cara é um fenômeno de venda, de marketing, aí manda para operação, cara, a taxa de satisfação horrível, o cliente indo embora pelo ladrão. Como que você avalia, cara, esses dois drives aí de crescimento, né? Um é segurar e expandir, conseguir boca a boca, e outro é botar o pé na rua e trazer clientes de fora para dentro. Como que você pesa esses dois drives aí, Pedro? Eu acho que esse é um excelente dilema, inclusive, porque por vezes você não cresce. O contador, ele tem, a minha percepção é que o contador, muitos deles têm medo de crescer. Eu tenho medo de crescer. Por quê? Porque meu time não está preparado. Porque minhas pessoas não estão prontas, eu não tenho processos organizados. Quanto mais eu cresço, mais eu me afundo na operação, mais trabalho eu tenho para mim, eu não estou tendo qualidade de vida. E muitos contadores ficam com crescimento estagnado por conta desse medo. Isso também é o outro extremo da parada, né? Verdade. E depois eu falo desse outro extremo. Mas a qualidade está melhor do que ele precisaria para começar a acelerar no marketing, e ele está travado, né? Não só, cara, eu vou dizer uma coisa. O crescimento é necessário para ele chegar na qualidade que ele precisa. Sim. E eu vou explicar por quê. Muitas empresas contábeis, as nossas empresas, a gente tem dificuldade de contratar profissionais. A gente não tem condições de pagar os melhores salários. As empresas contábeis não conseguem contratar os melhores talentos do mercado. Os melhores talentos são contratados por grandes empresas que pagam salários muito maiores ou têm carreiras que são mais atrativas. Então a gente tem dificuldade de contratar gente boa. E isso me parece que é uma realidade nacional, né? Tá difícil contratar. Quero até ouvir tua opinião, você que está ao vivo aqui nessa live, coloca nos comentários aí como é que é para você, se está fácil de contratar na tua cidade. Então, na minha opinião, a gente está com dificuldade de contratar pessoas boas. Nesse sentido, para você poder ter um serviço melhor, você precisa de gente boa contigo. E gente boa custa mais caro. Só que você só vai conseguir ter gente boa com você se você trouxer dinheiro novo. Geralmente, o teu dinheiro atual é carimbado. Você tem lá um perfil de gastos da tua empresa contábil que sobra e está ali. Para você mudar essa relação, você tem que trazer dinheiro novo. Às vezes, na tua base de clientes, você tem cliente tóxico, aquele cliente inadimplente, que ele não paga, e geralmente o que não paga é o que dá mais trabalho. É o que pede recálculo de imposto o tempo todo, é o que pede recálculo do FGTS separado do funcionário para você fazer aquela parada, é o cara que pede 1000 vezes a mesma coisa. Se você não crescer, você não consegue tirar esse cliente inadimplente da base. Então, às vezes, o crescimento é necessário para você higienizar a sua base de clientes e trocar clientes novos, clientes que vão estar mais aderentes a um processo digital. É um cliente que vai poder usar o Nibo Docs da vida para mandar documentos eletrônicos em vez de querer ficar te mandando por papel. É um cliente que vai aceitar fazer um controle financeiro ou pagar um BPO financeiro para você trocar por aquele cliente antigo, viciado, que paga pouco, paga barato e às vezes nem te paga. Então, eu acho que o crescimento, existe um nível de crescimento saudável para você higienizar a sua base de clientes. Acontece que os contadores muitas vezes entram numa proteção, no medo de crescer, pelo perfeccionismo. Lembra que o contador é um profissional que foi formado para tudo bater. O balanço patrimonial é um equilíbrio perfeito de origem e aplicação, ativos e passivos. Então, se tiver uma vírgula errada, 1 centavo, está tudo errado. O contador se forma perfeccionista. Isso é um grande problema da classe. A gente tem que tolerar algum nível de risco. E de erro, né? O erro traz aprendizado, né? Se não erra, não está aprendendo coisas novas. Né? Você não está aprendendo. Por outro lado, eu concordo totalmente com você que a qualidade tem que ser o principal drive. Porque o principal motor de crescimento de contadores é a indicação de cliente. E você só tem indicação de cliente quem está satisfeito. Então, o que eu tenho visto cada vez mais são contadores atendendo bem clientes, incentivando programas de indicação de cliente para crescer dessa maneira que traz um cliente mais barato, com custo, né, o CAC, cuja aquisição de cliente mais barato, um cliente mais alinhado. Então, eu concordo com você. O drive principal tem que ser a qualidade, mas sem negligenciar o crescimento. O crescimento é caminho para você contratar gente melhor, para você implantar bons sistemas, para você poder remunerar melhor e ter mais dinheiro na tua empresa contábil. Legal, cara. Belíssima reflexão, cara. Pessoal, tem outro drive, Pedro. Vou até pedir para a Julinha passar um vídeo aí, Julinha. Aí depois eu vou comentar que drive é esse. Aperta o play, Julinha. Bota o vídeo aí do pessoal da Avante ou da Easy aí do app rapidinho. Pedir recálculo de guia de novo. Aqui na Avante não precisa disso. Com o nosso aplicativo, você tem informação na palma da sua mão.
Notificações rápidas e precisas, mantendo você sempre atualizado. Envio e recebimento de documentos de forma simplificada, sem complicações. E mais, atendimento rápido e direto da nossa equipe para tirar suas dúvidas em poucos cliques. Seu negócio merece mais. Tenha o controle que você precisa. Nosso escritório mais perto de você. Vamos avante? Boa. Bota aí, Julinho, o da Easy Contador, por favor, só para ilustrar o meu ponto aí. Conte com um serviço de contabilidade como você nunca viu antes. Bem-vindo a Easy Contador, onde tecnologia e gestão transformam o seu negócio. Nossa plataforma intuitiva foi desenhada pensando em você, com gestão financeira, importação de extratos, gestão de impostos e dashboards inteligentes. Você tem o controle total do seu negócio, além de facilidades incríveis como atualização automática de DARFs vencidas e a emissão de notas fiscais dos seus serviços pelo celular, que levam menos de 15 segundos. E claro que na Easy Contador, você tem uma equipe de contadores sempre pronta para oferecer consultoria personalizada. Tem uma contabilidade completa e com reputação excelente entre os prestadores de serviços. Liberte-se da burocracia e concentre-se no que realmente importa: o crescimento do seu negócio com a Easy Contador. Obrigado, Julinha. Pedro, o que é isso, cara? Só para te explicar, cara, são vídeos que os nossos clientes fizeram por conta própria, tá? Não, a gente não tem nenhuma relação com isso. Os camaradas, cara, pegaram um vídeo, fizeram um vídeo, cara, pô, super legal para redes sociais, né? E o que é isso para mim, cara? Para mim é um fenômeno novo, tá? Eu vi isso aí pela primeira vez tem algumas semanas, cara, e é alguns contadores que não levantaram o dinheiro que a Contabilizei levantou, né? Usando uma vantagem competitiva de base tecnológica para conseguir mais clientes, cara. Então, assim, o que os caras estão fazendo, cara, é ter o app personalizado com a cara deles, né? Totalmente Easy Contador ou Avante Contabilidade, que o cliente dele baixa da loja da Apple diretamente com o nome dele, da loja do Google diretamente da loja dele, e tá usando isso para se diferenciar do mercado, né? Então, uma plataforma tecnológica super legal, putz, fácil de usar, altíssimo nível, com um atendimento próximo. E aí, cara, começa a ser uma vantagem competitiva totalmente diferente, né? Esses caras estão conseguindo, né, Pedro, impulsionar esses vídeos nas redes sociais e conseguir clientes. O Douglas da Easy falou que já conseguiu 6, 7 clientes com esse vídeo aí, desde que ele começou a impulsionar. E, cara, para mim é um fenômeno novo. Tem semanas que eu tô vendo esse negócio acontecer. Todo dia chega mais vídeo aqui pra gente. E, cara, tá legal de assistir isso, cara. Tem sido legal impulsionar os contadores nessa jornada e, de alguma forma, contribuir. Não só porque, assim, a gente sempre focou software nesse ângulo de vai dar menos trabalho, vai ser mais produtivo, você vai atender mais gente com menos esforço. Cara, agora, pô, botar dinheiro na mão do pessoal mesmo, ajudar a conseguir cliente é um negócio muito poderoso, né? Então a gente ficou muito feliz que a gente conseguia ajudar os contadores a fazerem isso. Como tu vê essa tendência aí pro futuro, cara? Eu fiquei muito feliz quando vi esses vídeos, porque são contadores que estão criando diferenciais para facilitar a vida do cliente. Então, que legal, você dá a possibilidade de um aplicativo de celular, o cliente emitir notas fiscais, o cliente ter acesso aos documentos dele de maneira personalizada, com o nome da empresa contábil. Então, esse tipo de solução, ele ajuda a tornar a vida do cliente mais fácil, tornar a vida do cliente mais simples e fazer ele reconhecer o valor no contador. Então, parabenizar todo o time do Nibo por ter criado essa possibilidade desse aplicativo que empodera o contador a ter um relacionamento com o cliente, a dar esse diferencial. E eu gosto muito desse tipo de tecnologia, porque no passado, as tecnologias contábeis que eram criadas, elas eram criadas só para facilitar a vida do contador. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Mas, assim, baixar notas fiscais melhor, ou importar melhor, auditar melhor, agrega valor para o nosso processo produtivo, mas para o cliente final não agrega valor em nada. O cliente não se importa se a gente baixa a nota fiscal na mão, se a gente baixa o fiscal com... isso não muda a vida dele, né? É o que a gente brinca, né, com a atividade de NAV, de não agrega valor. Para ele não deveria existir essa atividade. Agora, quando você passa a ter soluções que tornam a vida dele melhor, por exemplo, como você vai na gestão financeira simplificada, como o Nibo faz com gestão financeira, quando você traz um atendimento pelo WhatsApp melhor, quando você traz um aplicativo que traz novas funcionalidades, eu acho que aí está a contabilidade consultiva. É o contador que torna a vida melhor do cliente, e não só a sua vida melhor. Então, essa mudança de enfoque é de você deixar de focar no cliente e ter o foco do cliente. Não é você olhar para o cliente, é você olhar com os olhos dele, entende? E isso é uma coisa que
mudou na nossa cabeça, que eu vou te dizer algum tempo atrás, assim, a gente sempre recebeu muito elogio dos contadores. Agora o que faz a gente vibrar mais é quando o cliente do contador elogia o contador. É isso entendeu? aí, exatamente. Então a gente tem muito depoimento disso. Pô, muito obrigado, esse aplicativo tá mudando minha vida. Isso é muito legal, cara. Exato. Aí está, na minha opinião, o ouro, a essência. Quando a gente faz o cliente do contador elogiar o contador. É o que eu fico muito feliz, Gabriel. Eu tenho o privilégio de há muitos anos empoderar contadores com conhecimento, com método. É o que eu faço os contadores terem esse prazer de receber elogios dos seus clientes e falar, pô, muito obrigado, você ajudou eu ter mais segurança, você me ajudou a crescer. E não está falando sobre mim, sobre a contabilidade consultiva, mas está falando sobre o contador. Acho que aí está uma grande transformação. Legal demais. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí para Pedro Nery, se quiser compartilhar seu principal desafio de crescimento, manda uma pergunta que a gente vai responder já. Se você tem interesse, pessoal, nessa plataforma aí que a gente mostrou, né, Nibo Obrigações, emissor de nota, qualquer uma delas separada do jeito que você quiser, clica nos links que nossa equipe compartilhou aí. Estou vendo que alguém comentou que o link não funcionou. Para mim, eu testei aqui agora, funcionou. Pessoal do marketing, dá uma checada aí para ver se está funcionando mesmo. Não sei se o ponto tem um acento ali circunflexo. Circunflexo não, um tio, né? Dá uma olhada aí, ver se está funcionando. Entra em contato com a gente tem condições especiais para quem tiver nessa live aqui e clicar nesse link agora e preencher o formulário para falar com a gente. Pedro, uma pergunta, cara. Você fala com contadores de todos os tipos, todos os tamanhos. Para você, um camarada que está ali na casa dos 50, 100 clientes e quer crescer, geralmente esse cara está enfrentando que desafio e o que você sugere para ele? É marketing, é vendas, é operação, depende de cada um. O que você diria que é o caminho das pedras para grande parte das pessoas? Excelente questão. E o que eu vejo ao longo desses anos todos é que existem diferentes formas de você crescer. Então, é importante saber que não existe uma verdade absoluta, não existe o jeito certo e o jeito errado. Então, eu quero dizer isso já para dar esse aviso de que o que eu vou te dizer agora é algo que eu percebi ao longo dos anos que funcionou melhor para um grande número de contadores. Tem contador que funciona melhor dessa forma, tem contador que funciona melhor de outra forma. Mas o que eu percebi é que o contador ele precisa priorizar os seus esforços em cada faixa de faturamento. Porque em cada fase de vida da empresa contábil você tem uma condição diferente. Você falou do contador que tem 50 clientes. Se esse contador tem 50 clientes e o ticket médio dele é de R$600, ele tem um faturamento mensal recorrente de R$30 mil, provavelmente. É isso que ele deve ter de R$30 mil. Com R$30 mil de receita recorrente, ele já é capaz de provar que o negócio dele sobreviveu. E aí, qual é a minha visão, tá? Se você que está nos assistindo, contador, você fatura entre 0 e R$30 mil por mês, na minha opinião, o melhor que você pode fazer é você desbloquear a função contador-vendedor. Você precisa aprender a vender. Você precisa aprender a botar receita nova para dentro. Não é o momento de você querer documentar os seus processos. Vou criar processo, procedimento, instrução de trabalho. Não é o momento de você ficar querendo automatizar todos os seus processos do fiscal, do contábil, do DP. Sabe por quê? Porque todas essas tecnologias, elas têm uma curva de aprendizagem. Você gasta muito tempo para aprender elas. Elas têm uma curva de implementação. Elas gastam dinheiro, você vai ter que assinar essas tecnologias. E você, quando você tem poucos clientes na carteira, a tua base de clientes é pequena. Então, se você ganhar 10% de produtividade, é muito pouco tempo, hora homem, sabe? O benefício da tecnologia, quando você tem poucos clientes, ele é muito pequeno, porque você tem uma massa pequena de clientes. É diferente quando você tem uma massa grande de clientes. Qualquer clique que você economiza numa massa grande, você tem uma economia grande, entende? E por outro lado, se você não focar em vendas, não tem quem vai vender para você. Você não tem como delegar vendas para um funcionário. Se você tiver um funcionário que é bom de vendas, logo ele vai virar contador, vai empreender, vai montar o negócio dele. Você não tem como delegar essa atividade. Então, se você fatura de 0 a 30 mil, na minha opinião, a tua prioridade tem que ser trazer novos clientes, aumentar tua receita e provar que teu negócio contábil merece sobreviver. Que você tem uma empresa de contabilidade. Porque senão vira um banzai, né? Uma árvore pequenininha, bonitinha, mas não vai passar daquele tamanho, né? Para você ter ideia, Gabriel, a última pesquisa que foi publicada sobre esse assunto fala que 66% dos contadores faturam menos do que R$30 mil por mês. Ou seja, a maioria dos contadores não destrava a função contador-vendedor, porque fica no perfeccionismo do banzai. Sim. Eu quero ter processos organizados, o cara tem 2, 3 sistemas de processos. Eu quero ter automatização, tem portador de nota, eu tenho conciliador, tenho auditor eletrônico. O cara gasta tanto tempo virando tarado dos sistemas e ele não entende que enquanto ele não virar um vendedor do negócio dele, o negócio não cresce. Então, o primeiro desafio até os 30K é vender. Aprende a vender. Metade do seu dia você entrega, metade do seu dia você vende.
vende buscando contato no teu WhatsApp dos seus amigos, seus familiares, vende participando de palestras e eventos na tua cidade, CDL, Associação de Moradores, tudo, BNI, o que você tiver de network você tem que estar enfiado. Vende começando a fazer conteúdo na internet, mostrando para quem te segue que você é contador, porque tem muita gente que te segue e não sabe que você é contadora. Como é que você quer que a pessoa compre de você se você não fala isso para as pessoas? Pô, sabia, mas esqueceu, né? Acontece muito. Eu tenho amigos que são médicos que fazem isso, cara. O amigo, o cara esqueceu que era ortopedista. Aí eu botei um negócio no Instagram e ele veio. É isso aí, cara. Você tem que se fazer consciente, fazer awareness, né? Fazer consciência das pessoas. E nada disso gasta dinheiro, tá? Não tô falando pra você ir para tráfego pago, porque não funciona para a maioria dos contadores. Não tô falando para você criar uma máquina de vendas. É você se relacionar. É venda por networking. É relacionamento com seus amigos, familiares, é participar de eventos, é fazer prospecção ativa segmentada. Enfim, até os 30k é venda, Gabriel. A partir dos 30k, que foi o exemplo que você falou, o cara que tem 50 clientes com R$600 dá os 30k. Você passa a ter um novo desafio. Que além de continuar vendendo, veja, o contador empresário nunca deixa de vender, mas além de gerar o prato das vendas, você começa a ter que gerar um outro prato, que é o contador líder. Porque você tem que montar um time. Com 30 mil, você começa a ter que contratar alguém para o fiscal, alguém para o DP, o contábil em algum momento vem, geralmente o pessoal deixa para depois, mas tem que ser alguém para o contábil, alguém para o societário, você começa a formar um time. E aí você tem que aprender a contratar. E cara, como o contador contrata mal? Putz, o contador contrata o seguinte, você usa o sistema tal, beleza, então vem que você está contratado. Porra, não é assim. Não é assim, você tem que contratar pessoa com perfil técnico, perfil comportamental adequado. Então você tem que aprender a contratar, você tem que aprender a demitir. E tem contador que tem funcionário ruim há muito tempo e não demite, porque fica com pena, porque fica com medo, porque acha que a rescisão é caro, quando não entende que caro mesmo é ficar com funcionário ruim dentro de casa contaminando os outros. Ele tem que aprender a formar lideranças, ele tem que começar a construir cultura, ele tem que começar a pensar em como você vai delegar tarefas. Então, dos 30k para os 50k, Gabriel, é um desafio grande que muitos contadores não conseguem vencer, que é o contador que vira um líder, aquele que forma e gerencia pessoas. E é algo muito desafiador, porque o contador líder, ele opõe muito com o contador técnico. O contador técnico é aquele que é perfeccionista, eu faço o balanço e é do meu jeito. O contador líder começa a ter que delegar. E vai ver que as pessoas não vão fazer do jeito que ele quer. Não vai, cara. Você tem que lidar com isso. De saber que a pessoa vai fazer pior que você, mas você tem que delegar, porque se você não delegar, você vira um centralizador. Você vira um paternalista que pega para resolver tudo e afunda a empresa em você. E fica travado nos 30k. E fica travado nos 30k, né? Fica travado nos 30k. Sim. Então, na minha opinião, é isso. E para fechar o raciocínio, porque você falou dos 100, o cara com 100 clientes a R$600, ele vai para os 60k. Nos 50k, ele passa a ter um outro desafio, que é o desafio do contador gestor de processos. Porque com 50k, você já tem seus setores já mais subdivididos. Você já tem mais pessoas no fiscal, mais pessoas no contábil, mais pessoas no DP. Você precisa padronizar tarefas. Se você não padronizar, se você continuar controlando a tua empresa por planilhas descentralizadas, vai virar uma bagunça. Você vai ter pessoas trabalhando de jeito diferente, com produtividade diferente, com padrões diferentes. Quando você perde funcionário, você perde todo o conhecimento da empresa. Então, a partir dos 50k, é obrigatório você cuidar de processos de maneira mais profissional. Ter um bom sistema de processos, por exemplo, com obrigações, que você vai ter todas as suas obrigações recorrentes registradas, você metrificar isso, quantas folhas foram feitas, quantos DCTFs foram feitas, você ter esses processos sendo criados e alguém gerenciando. Você tem que ter rito de gestão, reunião semanal, weekly, né, com setores operacionais, feedback estruturado. É aí que você começa a formar uma gestão operacional, alguém que vai te, no futuro, a partir do 100k, suceder você na operação. Então, é um período também muito desafiador. Ou seja, a partir dos 30k, meu amigo, o contador precisa desbloquear a função líder de pessoas, gestor de processos. E é difícil pra caramba fazer sozinho. Boa. Por isso que a gente existe. O que a gente faz, Gabriel, no Scale, por exemplo, com o nosso programa de mentoria individualizada, eu pego na mão dos contadores e ensino um método para ele virar um líder de pessoas, um gestor de processos e um gestor de projetos para implantar tecnologia, para que ele possa sair da faixa de faturamento que ele está e ir para o próximo nível. Boa. Pedro, 2 perguntas aqui sobre tráfego pago, cara. Como que você enxerga tráfego pago hoje? A Mariana perguntando se é fundamental para crescer e o pessoal da WFK perguntando como crescer no digital. Eu estou entendendo que é tráfego pago numa cidade pequena de 12 mil habitantes. Qual o resumo na sua cabeça hoje de tráfego pago para serviço contábil? A matemática fecha, não fecha? Fecha, mas é Legal. difícil? Eu vou voltar com um disclaimer. Não tem único jeito de crescer. Tem gente que cresce com tráfego pago. Mas na minha experiência... E eu vou dizer, hoje eu convivo com mais de 140 grandes empresários contábeis, faturam acima de 3 milhões de reais por ano, cada um deles. Eles não chegaram lá pelo tráfego pago. Nenhum dos membros do Master hoje
chegou nos 3 milhões anuais pelo tráfego pago. O que não quer dizer que não possa chegar, tá bom? Não é isso. Mas o que nós temos de constatação é que eles não chegaram pelo tráfego pago. Constatação 2. Eu sou um grande investidor em tráfego pago. Eu invisto mais de R$1 milhão por ano em tráfego pago, gente. Os meus eventos, os meus lançamentos, eu gasto muito dinheiro em tráfego pago. Eu tenho um time de tráfego pago dentro de casa. E eu posso dizer para vocês com ganho de causa, o tráfego pago está ficando cada vez mais difícil. Por que está ficando cada vez mais difícil? Porque as redes sociais elas estão aumentando o custo de impressão, o que nós chamamos de CPM, custo por mil, custo por milhar, né, de impressão. O CPM está aumentando como nunca. Lá atrás, 2012, 2013, quando as contabilidades online surgiram, o CPM era muito barato e o orgânico entregava muito. À medida que as redes sociais foram virando o novo normal, ninguém olha mais para outdoor. Você vai no aeroporto, tem um painel de LED enorme brilhando o anúncio, ninguém está olhando só para o seu celular. À medida que você tem mais pessoas usando redes sociais, o custo para entregar ficou muito maior. Então, consequentemente, se o custo de impressão fica maior, o custo de clique, o custo de aquisição do cliente fica muito maior. O que hoje você tem documentado, as empresas contábeis que fazem tráfego pago apontam que você precisa gastar de 4 a 5 vezes o honorário do cliente para você adquirir ele na internet. Então, em outras palavras, se você tem uma empresa que tem R$500 de honorário, você tem que gastar R$2.000 na frente de anúncio no Google e no Meta Ads, né, no Instagram, para você conquistar um cliente de R$500. Cara, se você tem, pegar o exemplo, tá 40% de margem de contribuição nesse cliente, quantos meses eu preciso para pagar esse CAC? Percebe? Então, a operação de tráfego pago está ficando muito difícil. Tanto é que quem fazia tráfego pago forte, inclusive as contabilidades online, estão diminuindo muito o tráfego pago. Você vai em análise, tipo, aí falando coisas mais técnicas, tipo SEMrush, esses softwares de análise, você está vendo cada vez menos verba desses caras em tráfego pago. E indo para novos canais, como programa de indicação ativa, como evento, como social selling, uma série de novas estratégias, porque o tráfego pago, raizão, clica aqui e compra, seja no modo perpétuo, seja no modo de lançamento, ele não está funcionando mais como funcionava. Então, na minha opinião, tá? O contador deve fazer tráfego pago? Depende. Depende do quê? Se ele tem orçamento. Você tem hoje orçamento, ao menos R$4.000 por mês para você rasgar? Porque, veja, tráfego pago é rasgar dinheiro. Você vai pegar dinheiro, vai dar para o Google e vai falar, Google, eu quero que todo mundo procure por contabilidade na cidade, veja o meu anúncio. Eu não dou garantia que eu vou fechar contrato. Inclusive, tem uma porção de MEI nessa história, tá? Tem um inferno na terra chamado MEI. Vai lá. Que é bom de clicar em anúncio, né? MEI é bom de clicar em anúncio. Putz, grilo, eles se multiplicam e clicam em anúncio. Eles são bons nisso. Se você falar, então, que você vai abrir empresa grátis, meu irmão, é só MEI. Abertura grátis de empresa foi um inferno na terra que as contabilidades online criaram. Não vai faltar trabalho para você. Se vai ter dinheiro, aí são outros 500, né, Pedro? Isso aí. Mas veja só, se você tem dinheiro para gastar ao menos R$3.000 no Google e mais dinheiro para pagar uma agência, porque alguém vai ter que fazer isso para você. Você é uma empresa contábil, você não é uma agência de marketing. Tem que ter alguém que sabe de copy, tem que ter alguém que sabe de criar um gerenciador de anúncio, subir um anúncio. Não dá para você fazer isso dentro de casa, sem um time, sabe? Então, cara, enquanto você não tem uns R$5.000 por mês para você gastar, R$3.000 a R$5.000 por mês você gastar, eu não entraria. Então, dentro do nosso método, nós recomendamos você investir em tráfego pago a partir de R$150.000 por mês. Porque você consegue liberar R$5.000, R$6.000 de orçamento sem te matar. Antes disso, esses R$6.000 que você está investindo em tráfego pago, podia estar contratando o gerente operacional que tira você da operação e vai libertar você para começar a prospectar cliente, visitando seus clientes, fazendo palestra, fazendo conteúdo. No trade-off, e aí o Gabiru falou esse termo chique, né? O trade-off que a gente vai fazer, talvez o trade-off é muito melhor você se libertar da operação e você ir para o front do que você achar que o tráfego pago fazendo criativo de imagem vai dar resultado. Então, na minha opinião... todo empresário que eu contábil que eu conheço, não sei se é a sua percepção também, tem um monte de casos, esse cara aqui pediu para eu ligar, mas eu não liguei que eu estava sem tempo, né? Tá deixando um monte de oportunidade de passar pelo dedo. Porra, tá louco. E com a reforma tributária, Gabriel, isso vai ficar mandatório, porque todo empresário vai precisar ser reeducado a empreender. Então você, contador, se você tiver a oportunidade de estar com o seu cliente, educando ele, você vai conquistar receita nova, porque você vai cobrar por essa consultoria, e você vai conquistar novos clientes. É a técnica de crescimento dessas escolas de inglês, sabe? Você tem algum cliente para me indicar? Você tem algum amigo que você conhece que precisa disso? Você vai crescendo em cima dessas redes, em cima do prospecção e indicação, prospecção e indicação. Isso tem se mostrado muito mais eficiente para você crescer do que o tráfego pago. Boa. Quem gosta muito de tráfego pago é o Google, né? Facebook, esse pessoal ganha dinheiro infinito. Eles vai valer a pena para o empresário contábil, são de 500, né?
E aí um outro ponto, às vezes o tráfego pago vai ser legal, não para você fazer descoberta, mas para você fazer remarketing. Mas aí é um papo mais avançado de marketing, né? Às vezes é o cara que visitou o seu site, aí você vai colocar um anúncio para ele receber algum conteúdo seu. Olha, me acompanha aqui nas redes sociais, tem um artigo para você, como pagar menos impostos. Como remarketing é uma boa tese, porque o remarketing você vai pegar uma pessoa que já foi qualificada minimamente. Agora, você descobrir pessoas num público frio tem se mostrado muito desafiador. Eu tenho visto muita gente perder dinheiro com tráfego pago. E aí é um dinheiro que rasgou e tchau, né? Não volta mais, né? É isso que eu falei, rasgar e tchau. Você não tem garantia de retorno. O Google não diz para você que vai te dar tantos contratos. Sim. Ele até estima quantos cliques vai ter, mas se é clique de pessoa qualificada e se é clique de buy unit, né, pessoa compradora, não tem como ele garantir. Sim. Pedro, temos uma última pergunta aqui antes da gente fechar, que é a pergunta do Afonso Silva. Como cobrar honorários maiores oferecendo serviço de gestão para clientes que nem param para ver o seu balancete mensal? Como que você endereçaria esse tema aí, Pedro? Excelente pergunta, Afonso. Obrigado aí pela presença, meu amigo. Vamos lá. Deixa, antes de falar de como cobrar mais caro, deixa eu dizer uma coisa. O teu cliente hoje, o empresário, eu posso apostar que muitos desses clientes, eles não estão andando no carro mais barato. Alguns deles, inclusive, andam com carro importado, carros caros. Quando ele sai, ele não vai no restaurante mais barato. Às vezes vai num restaurante até bom, compra um vinho importado, vinho caro. Alguns deles fazem viagens internacionais ou nacionais. O teu cliente gosta de coisa boa. O teu cliente está disposto a pagar mais caro se ele perceber valor. Se ele entender que aquilo que ele está consumindo ou contratando vai agregar mais valor na vida dele. Então, para a gente cobrar mais caro de alguém, a gente precisa mostrar mais valor para esse alguém topar pagar mais caro. Ninguém aceita pagar caro em algo que não vê valor, percebe? Ou seja, quando a gente perde um cliente porque fechou com um contador mais barato, não é que a gente perdeu o cliente por preço, é porque nós não fomos competentes de provar para aquele cliente que vale a pena pagar mais caro. Tanto é que, quando você vai abastecer seu carro, você vai num posto de gasolina, muitas vezes você desce lá na loja de conveniência e compra um chocolate. Aquele chocolate custa o dobro do preço do supermercado que está ali do lado. E você sabe que é mais caro, mas mesmo sendo mais caro, você paga, porque é conveniente para você, é melhor para você. As pessoas estão dispostas a pagar pela conveniência, desde que você saiba como vender essa parada. Aí tem um esforço de marketing e venda de você saber como embalar isso e fazer a pessoa pagar. Dito isso, você tem que entender o que é valor para o cliente. E eu sei que contadores às vezes ficam chateados, mas cara, o balancete não agrega valor para a maioria dos clientes. Porque a maioria dos clientes, as demonstrações contábeis não refletem a realidade. O cara vende sem nota, o cara compra sem nota, o cara tem financeiro misturado com pessoa física com jurídica, o cara tem várias empresas e mistura financeiro uma da outra. As demonstrações contábeis não traduzem a realidade. Além do mais, são uma linguagem mais sofisticada. A contabilidade é uma linguagem mais elitizada. Uma pessoa comum, gente, pega uma DRE e não entende o que é uma DRE. Ela pega um balanço patrimonial, um balancete, e ela não entende. Então, você tentar fazer o cliente valorizar aquilo que ele não vê valor é uma briga de louco, você nunca vai conseguir. E por muito tempo a gente teve no debate da contabilidade consultiva esse papo, não, temos que levar dashboards com a demonstração contábil. Cara, se o cliente não vê valor nisso, você pode embalar com a beleza que for, isso não vai fazer o cliente querer isso. A gente tem que fazer o que o cliente quer. E o que o cliente quer, gente? O empresário em geral quer duas grandes coisas. Tem uma terceira, mas eu vou falar das duas principais. O empresário quer ganhar mais dinheiro, como eu boto mais dinheiro no meu bolso. Eu quero perder menos dinheiro, como eu faço sair menos dinheiro do bolso. Tem um terceiro tipo de empresário, que é o que quer estar em conformidade, eu quero dormir com a cabeça tranquila. Por exemplo, entidades públicas, empresas maiores, que têm prestação de conta, tem auditoria, esses caras querem dormir com a cabeça tranquila. Mas a maioria dos empresários são nossos clientes, o que eles querem é ganhar mais dinheiro e perder menos dinheiro. O que a gente tem que fazer é provar como você, empresário, vai ganhar mais dinheiro comigo e como você, empresário, vai perder menos dinheiro comigo. Ganhar mais dinheiro comigo, por exemplo, no momento que eu estou aqui conversando com você, empresário, no momento que eu estou assumindo o teu financeiro e tirando esse peso das suas costas, você tem mais tempo, você tem mais energia para focar nas vendas, para focar no crescimento. Para perder menos dinheiro, no momento, empresário, que eu estou vendo o teu financeiro, eu estou vendo quanto você está pagando de tarifa bancária, que se você tivesse num banco digital, você tinha economizado tantos mil reais por ano. Que você está tendo um desperdício aqui dentro, olha só como é que essa conta está muito alta. Vamos conversar com o fornecedor, vamos conversar com a sua equipe. No momento que você faz um estudo tributário, e aí veja só, turma, presta atenção, a reforma tributária, ela vai forçar todas as empresas a rever a forma como elas funcionam. E aí, aquelas empresas que compram sem nota, elas tendem a pagar mais impostos, porque o IVA, o Imposto de Valor Agregado, ele vai ser uma apuração do débito que você
do que você pegou das suas notas emitidas, serviços e produtos, quanto o crédito que você assumiu nas entradas, serviços tomados e produtos comprados. Se a pessoa compra sem nota, ela não toma crédito. Então ela vai pagar o IVA cheio, os 28% ou mais, que a alíquota pode mudar, né? Ou seja, aquela empresa que não tem controle financeiro, ela vai pagar mais imposto no mês seguinte. Hoje a empresa que não tem controle financeiro não tem punição nenhuma. Ela fica com o financeiro bagunçado e dane-se. Daqui a 2 anos, na verdade 1 ano e 4 meses, começa a transição, né? A partir de 2026, estamos a 14 meses da reforma tributária, galera, olha só que loucura. As empresas que não têm controle financeiro vão pagar mais imposto no mês seguinte. Então, é uma mudança tão grave da forma como as empresas funcionam, e você, contador, se você mostra valor para esse empresário, educando ele, fazendo no lugar dele, treinando o time dele, ele vai pagar mais caro. Ele vai pagar mais caro, mas você tem que entender que você tem que agregar valor. Antes de querer cobrar mais, tem que entregar mais. Então essa é a dica que eu dou para você, meu amigo. Belíssimo fechamento aí, Pedro. Pessoal, é isso. Pedro, obrigado demais por mais esse papo. Sucesso para sempre aí para vocês. Muita felicidade para você e para sua família aí. Muito bom estar aqui com você mais um dia, cara. Eu que agradeço, Gabriel, todo o time do Nibo, tenho um carinho especial por vocês. Vocês abriram as portas para mim. Se vocês não tivessem me chamado lá atrás para fazer uma palestra, talvez eu não tivesse me tornado como me tornei, criado um movimento e ajudado tantas pessoas. Então, sou muito grato por isso. Que bom que a gente está junto há tanto tempo. O Nibo já está confirmado lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo 2025, galera. O nosso evento, preste atenção, vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de junho, depois do Imposto de Renda. Vai ser o primeiro evento pós-Imposto de Renda. Esse evento já tem mais de 1.800 ingressos vendidos. Tem 1 ano para o evento e tem 1.800 pessoas confirmadas. Vai ser um dos maiores, se não for o maior evento do ano que vem. O Nibo é um dos nossos principais expositores. Se não fosse o apoio de empresas como o do Nibo, a gente não conseguiria fazer um evento dessa magnitude. O ingresso está muito barato, galera, R$ 197. Então, por R$ 197, você pode passar 3 dias com os contadores mais avançados do Brasil. Eu quero convidar vocês a estarem com a gente pessoalmente, para encontrar comigo, para encontrar com o Gabriel, que vai vir lá dos Estados Unidos para poder estar com a gente no nosso evento, né, Gabriel? Claro, pô. Vai ter que estar com a gente. Com certeza. É isso. Quero te convidar a estar com a gente pessoalmente. Também me acompanha nas redes sociais, @contabilidade consultiva. Vai ser um prazer continuar esse papo com você. É isso. Pessoal, obrigado demais. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Em breve, outro web seminário do Nivo, quinta-feira às 5 horas. Pedro, obrigado demais. Abração, pessoal. Um abraço, gente. Sucesso. Tchau, tchau.